né? Nós pensamos muito na nossa saúde espiritual, nós pensamos muito na nossa saúde mental, no quanto a igreja pode nos beneficiar, no quanto a igreja pode nos fazer bem, mas nós não pensamos sobre a nossa liderança, né? Quantas vezes nós pensamos sobre o nosso pastor, né? Quantas vezes você parou para orar pela sua liderança? Quantas vezes você olhou para o pastor e falou: pastor, como é que você está? Você está bem? Né? Pastor, como é que está a sua família, a sua casa? Como é que está? Vocês estão bem? Pastor, vem aqui que eu quero orar por você. Pastor, senti no meu coração de abrir aqui uma palavra para o pastor, para que o pastor possa ser abençoado por essa mensagem. Né? Quando? Que momento nós fazemos isso? Na verdade, nós não fazemos ou pouco fazemos, né? Agora, quando nós falamos sobre a saúde, primeiramente eu falo sobre a saúde mental, né, de pastores e líderes que têm enfrentado uma dificuldade muito grande. A saúde mental ela é uma questão muito delicada na vida de todas as pessoas. Um pouquinho mais difícil na vida do cristão, porque a gente pensa assim: não, mas peraí, por que uma pessoa está com depressão? Por que uma pessoa está com autoestima baixa? Se essa pessoa ela tem a Deus, se ela tem a Cristo, né? Se ela tem fé. Agora, se não é um cristão dessa forma, o que dirá um pastor? O que dirá uma liderança de igreja que em algum momento passa por uma depressão, ou passa por uma dificuldade de saúde mental, ou por uma esfrieza espiritual? O que dirá de uma liderança? Será que a igreja aceitaria bem isso? Há um tempo atrás, um pastor da Igreja Batista da Água Branca, o pastor René Rivitz, ele falou um culto, né, há um tempo atrás, há anos na verdade, mas ele de tempos em tempos fala. Ele falou no culto, trouxe para os irmãos a dificuldade que estavam enfrentando, que eles estavam passando por uma depressão e que eles estavam fazendo acompanhamento medicamentoso, tomando medicamento, fazendo acompanhamento com psicólogo e tudo mais. E ele abriu o coração dele falando sobre suas dificuldades. A igreja poderia em algum momento questionar e falar: mas espera aí, uma liderança espiritual que está próximo de Deus, que está próximo de oração, que tem a presença do Senhor, que conduz uma igreja, como pode enfrentar uma dificuldade assim de saúde mental? Como pode passar por uma dificuldade como essa? Primeiro ponto: todos nós somos seres humanos. O pastor é super-humano? Não, o pastor não é super-humano. O pastor é um ser humano como qualquer outro, né, que passa pelas mesmas dificuldades. A nossa questão é que muitas vezes nós, erroneamente, nós na igreja, né, vemos a depressão e a dificuldade da saúde mental, nós vemos de uma forma equivocada, porque nós pensamos que quando a pessoa fala: estou com depressão, eu estou passando por dificuldade mental, a gente pensa: está em pecado, precisa orar, ou isso é demônio, vamos expulsar. Então, muitas vezes a gente não atrela a questão da saúde mental a uma questão de saúde mesmo, uma questão de doença mesmo, né? Então, às vezes a gente não para pensar que as nossas lideranças podem passar por essas dificuldades. A depressão é algo comum para todos nós, né? E eu já falei algumas vezes sobre a questão da depressão aqui, não é falar sobre a depressão em si, mas hoje em dia nós temos um índice altíssimo de pessoas que vivenciam a depressão. Em média 5,8% da população brasileira vive a depressão. Em média 12 milhões dos brasileiros estão depressivos. E o Brasil lidera um ranking mundial, tá, irmãos? Mundial, não é uma fala minha, mas é da Organização Mundial de Saúde. O Brasil é o país no mundo que mais tem pessoas depressivas. Então, olha o lugar onde nós ocupamos, né? Porque isso, a gente tem que falar sobre muitas coisas relacionadas a isso. É uma das doenças mais incapacitantes. E nós ocupamos o ranking, tá, do nível de depressão. Agora, se o Brasil, que tem um número enorme de pastores e líderes espirituais, por que essa doença não chegaria nessa liderança? Sendo que essas pessoas são seres humanos como qualquer um de nós. Naturalmente chega. Mas há uma diferença muito grande, irmãos. Porque quando essa doença, essa dificuldade chega até mim, eu tenho mais facilidade de procurar ajuda. É mais bem aceito. Se eu falasse, infelizmente, se eu falasse para os irmãos que estou passando um momento de dificuldade mental, ou eu estou em depressão, que pode ser muito bem uma fase,
E os irmãos aceitariam muito melhor do que, infelizmente, se uma liderança vivenciasse essa realidade. Não? Uma liderança vivenciasse essa dificuldade, nós teríamos esses questionamentos. Nesse ponto, nós teríamos que olhar para nós e nos perguntar, a priori, se nós estamos equivocados em pensar dessa forma. Uma vez que pode ser que seja aqui ou em qualquer outro lugar, a sua liderança pode chegar aqui e falar que precisa de um tempo, porque não está bem. Então precisa de um tempo para fortalecer sua vida espiritual ou passando alguma dificuldade mental. Isso é normal. Agora, como seria a nossa aceitação? A igreja não pode ver a liderança como pastor como humano acima de outros. O pastor é uma pessoa como qualquer outra, que na verdade foi escolhido por Deus para conduzir a igreja, mas é uma pessoa como qualquer outra. Então, nós temos hoje, irmãos, esse índice altíssimo de depressão e tem uma síndrome que chama síndrome de burnout. Essa síndrome, geralmente acontece na vida das pessoas como um esgotamento profissional. E quando nós pensamos na questão de cristã, é um esgotamento espiritual. Essa síndrome é muito reconhecida em professores, dado o desgaste que acontece no ambiente escolar. Muitos professores são afastados por conta dessa síndrome de burnout. E é uma questão que está muito relacionada à questão profissional, cobrança profissional, muito tempo na carga horária de trabalho, e dentre outras questões faz com que a pessoa chegue nessa síndrome, que é um esgotamento. E aí isso na verdade é uma vertente de uma depressão. A pessoa quer ficar só, ela acaba não tendo forças nem ânimo para fazer as atividades, só que não é depressão, porque a depressão vem por diversas áreas. Síndrome de burnout vem pelo esgotamento profissional. Por que eu estou falando isso? Porque a síndrome de burnout é uma das síndromes que mais têm sido reconhecidas por pastores e líderes nas igrejas e nas diversas religiões. Tá? Agora a questão é que não há tanta aceitação para isso. E eu trago aqui alguns dados para os irmãos perceberem que não sou eu apenas estou falando. Tá? Diversas estatísticas e pesquisas dizem que 70% dos pastores lutam contra a depressão ou esgotamento espiritual. Quantos por cento eu disse, irmãos? 70%. Se vocês não verem, vocês não veem aí, o pastor influenciando uma dificuldade, ou ficar sabendo de algum outro pastor, outro líder que você conhece na sua família, algum amigo, enfim, que vivencia esse esgotamento espiritual ou a depressão, é porque essas pessoas às vezes acabam guardando para si. E isso se torna um problema muito maior. Porque quando nós reconhecemos a nossa dificuldade, manifestamos a nossa dificuldade, existe uma abertura de tratamento. Agora, se na cultura que nós somos inseridos não é muito bem aceito que a pessoa fale sobre a sua dificuldade mental, sua dificuldade espiritual, então essa pessoa vai naturalmente guardar para si. Não é 70%, mas 80% dos pastores e líderes do Brasil acredita que o ministério afeta negativamente a sua saúde e a sua família. Dizer que qualquer tipo de trabalho só te beneficia é errado, porque o trabalho te desgasta. O trabalho te beneficia porque você vê seu salário. O seu salário você, enfim, faz suas atividades, seus afazeres. Mas todo trabalho te desgasta, te cansa. E o trabalho pastoral, mesmo que é espiritual, ele é um trabalho humano também. É um ser humano que toma a frente e que age em prol da igreja. Então, 80% dos pastores e líderes falam abertamente que a liderança pastoral afeta diretamente a sua saúde e a sua família. Não é difícil a gente pensar nisso quando nós pensamos no quanto o pastor acaba estando envolvido com a igreja. Do meu trabalho, um exemplo, eu vim de Itapecerica da Serra, umas 5h30 da tarde mais ou menos, 5h15, eu estava terminando uma cerimônia lá em Itapecerica da Serra. Quando eu venho de moto, então a moto não pega trânsito, então a gente vem um pouquinho mais rápido, mas eu estava lá. E eu vim para cá. Quando eu terminei a cerimônia, acabou.
a minha mente agora já não estava mais no meu trabalho, agora estava aqui com os irmãos, pensando, poxa, vou trazer uma palavra com os irmãos, orando e, enfim, me preparando para esse momento. Quando nós terminamos o nosso trabalho, nós vamos para casa e acabou ali. Agora, pergunta para o pastor se quando ele vai para casa ele consegue plenamente esquecer as atividades da igreja. Naturalmente, isso tem que ser algo a ser feito, porque isso precisa haver um desligamento. Mas a preocupação da liderança, ela acaba estando tão relacionada com os irmãos, que dificilmente esse trabalho pausa. Porque quando o pastor está em casa, às vezes está pensando na administração, às vezes está pensando em um dos irmãos que está em dificuldade, quando não recebe uma ligação dos irmãos que está passando uma dificuldade. Às vezes está em oração com os irmãos, está em oração pela igreja. Ou seja, a liderança está constantemente ligada a esse trabalho. E entendam que o trabalho pastoral, ele é espiritual, porque foi Deus quem constituiu, mas ele também é humano. Tanto que no nosso caso, não é sempre assim, mas ele é integral. E o pastor está aqui com os irmãos de forma integral. Tanto que trabalha em prol da igreja e recebe da igreja por conta do acompanhamento que concede à igreja. Uma pesquisa em uma igreja, tem diversas pesquisas que são feitas em diversas igrejas, mas houve uma pesquisa feita em uma congregação em específico, que é uma pesquisa feita na igreja do Evangelho Quadrangular. Foi feita a pesquisa com 30 mil pastores da instituição e 70% desses pastores vivenciaram uma disserção, abrir mão do ministério por conta de dificuldade com questão de saúde mental e que a gente chama às vezes de uma estafa, né? Então, ou seja, 70%. De uma forma geral, em todas as igrejas, mais ou menos uma média de 25% dos pastores, eles se afastam da congregação por alguma dificuldade que enfrentou, seja na depressão, seja por uma dificuldade na questão familiar, mas se afasta por uma dificuldade. Uma pesquisa, e essa é da Ordem dos Pastores Batistas de São Paulo, tá? Aplicou 201 questionários e 75% dos pastores batistas no Brasil declararam que já enfrentaram algumas crises mental ou de saúde mental. Seja um período de depressão, seja um período em que passou com autoestima baixa por diversas questões, mas são 75%. E o que a gente vê é que os nossos líderes e pastores que cuidam de nós deveriam ser cuidados e às vezes eles adoecem. Nós sabemos, irmãos, que existem muitas igrejas hoje e pastores que não deveriam ocupar o nome de pastor, porque são pessoas que usam do destaque do local onde está para poder usar suas ovelhas em benefícios próprios. A gente sabe de tantas igrejas que são voltadas para a questão de benefícios de si, pastores que infelizmente roubam suas igrejas, roubam as suas ovelhas, que não conduzem adequadamente e contribuem com heresias para com a igreja. Nós sabemos que tem muito. Esses pastores ainda se enfrentam dificuldade, porém eles estão caminhando em um caminho que prejudica as suas ovelhas. Agora, existem muitos pastores sérios que dedicam a vida pelas suas ovelhas e eles têm um desgaste que não precisaria ser dessa forma. Existe um desgaste natural, como eu falei, de todo o trabalho, mas existe um desgaste que pode ser evitado. E é desses desgastes, alguns desses desgastes que nós vamos falar aqui. Quando um pastor ele tem maior facilidade de enfrentar uma dificuldade mental ou espiritual, quando o pastor ignora a sua humanidade. Então, quando uma liderança ou pastor, quando ele ignora a sua humanidade, entendendo que ele é um ser humano, que tem suas capacidades, suas debilidades, possibilidades e impossibilidades. Então, quando esse pastor ignora isso, ele se dedica de forma tão grande ao ministério, que ele acaba prejudicando a sua saúde ou até a sua família. Então, o pastor, ele naturalmente precisa entender que ele é um ser humano e que ele é apenas um instrumento usado por Deus. Agora, na maioria das vezes, o pastor se sente prejudicado porque a igreja
não reconhece que o pastor é um ser humano, que um pastor é uma pessoa como qualquer um de nós, que precisa também ser cuidado, precisa também de ter atenção. O pastor vivencia um desgaste por conta de uma disponibilidade constante, como eu falei. Está constantemente disponível da igreja. Será que se hoje, às 3 horas da madrugada, você ligar, ou talvez for bater na porta do pastor, porque um ente querido seu faleceu, ou está muito doente, e você precisa de uma oração, de um acompanhamento, você acha que o pastor vai falar para o irmão, em casa, né, na hora de descanso, preciso dormir, preciso descansar, ou você acha que o pastor vai pegar o carro dele e vai lá na sua casa? Essa é a evolução, irmãos. Se você ligar ou procurar o pastor e falar, pastor, eu preciso ir na igreja para que eu possa ser aconselhado, ou eu preciso ter uma palavra com o pastor vai estar aqui. Só não vai estar se realmente não for possível. Se você ligar para o pastor, ele vai te escutar, ele vai te acompanhar, ou seja, ele vai estar disponível para acompanhar os irmãos. Agora, nem sempre que a sua empresa liga para você está disponível. Às vezes não. Às vezes a empresa nem te liga, ela sabe que você trabalha de tal horário a tal horário. Acabou. E se você tiver que desenvolver um trabalho diferenciado do que você faz, sua empresa vai te remunerar por isso. Seja te valorizando como pessoa ou valorizando você até financeiramente. Você não está 24 horas disponível para a sua empresa, mas o pastor acaba estando 24 horas disponível para a igreja. E isso acaba naturalmente gerando um desgaste, como eu falei, por conta de uma constante disponibilidade. Um pastor vivencia um trabalho solitário. Irmãos, o pastor não sabia que eu faço isso aqui hoje, tá? Eu estou falando aqui, e é importante que os irmãos entendam que há uma condução do Espírito para que nós possamos cuidar de quem o Senhor colocou para cuidar de nós. E quando eu falo isso, eu não falo simplesmente do pastor Adolfo. Eu falo dos líderes que estão aqui, do Marcos que acompanha, dos irmãos que estão aqui, os líderes que nos lideram. Eu falo do pastor Paulo que nos ajuda aqui. E seja lá onde os irmãos estiverem, na igreja que os irmãos estiverem hoje, amanhã ou no futuro, saibam a importância de cuidar dos nossos pastores que cuidam de cada um de nós. Né? O trabalho pastoral é um trabalho solitário. O pastor está rodeado de pessoas. Mas como eu falei, a qualquer momento que eu precisar de me abrir com alguém, eu tenho minha liderança, eu tenho o pastor, eu tenho os líderes da igreja. Mas não é que o pastor precisar se abrir com alguém. Será que o pastor pode se abrir com a igreja? Será que é da mesma forma, se o pastor virar para os irmãos e falar, irmão, vem aqui na congregação, eu preciso abrir meu coração e conversar um pouquinho com o irmão, falar algumas dificuldades que eu enfrento. A gente tem que ter maturidade para isso, mas infelizmente nós não temos. E a gente sabe que na verdade o pastor é uma fonte que nos entrega algo, mas que entrega ao pastor. Então o pastor acaba estando rodeado de pessoas, mas ao mesmo tempo só dentro da instituição, porque ele ocupa um espaço que é diferente do nosso, que tem exigências diferentes da nossa. Então acaba sendo um trabalho rodeado de pessoas, mas ao mesmo tempo solitário. Os irmãos estão acompanhando? Faz sentido o que eu estou falando aqui? Porque nós fazemos parte da igreja e nós sabemos que esse é um aspecto extremamente natural. Nós prejudicamos a saúde do nosso pastor quando nós fazemos uma cobrança constante, ou quando nós fazemos uma cobrança com uma pressão excessiva, e principalmente com aspectos de crescimento da igreja. Uma liderança de uma igreja, ela já tem naturalmente um senso de cobrança de si, de que ele tem parte no crescimento espiritual e também de número da instituição. Porém, quem dá o crescimento é o Senhor através da administração. Porém, quem são os trabalhadores dessa obra? Somos nós cristãos. Liderança nenhuma faz nada sozinho. Então, quando nós lançamos uma pressão sobre a liderança, seja o pastor, ou seja qualquer liderança de grupo de evangelização, ou enfim, que nós lançamos uma pressão constante, e que às vezes até vai além das capacidades da liderança, nós estamos prejudicando a saúde da nossa liderança. Porque acredite, o pastor e a liderança da igreja já cobra de si próprios o acompanhamento. E qualquer dificuldade que a igreja enfrenta, essa liderança já se cobra. Esse é aspecto para um outro ponto, que também é prejudicial
prejudicial quando você por si só faz uma cobrança excessiva de si. E às vezes nós cobramos tanto de uma liderança, que a liderança precisa ser cuidadosa para não entender e acreditar que o crescimento da igreja ele é validado somente por si. E não. É o Espírito quem conduz o crescimento da igreja. E a liderança, seja o pastor ou qualquer outro líder, ele é um instrumento nesse processo. Um instrumento nesse crescimento. A questão é que quando um pastor ou um líder enfrenta uma dificuldade mental ou espiritual que seja, nós temos muita dificuldade de aceitar esse acompanhamento. Se um pastor vem aqui e fala, eu estou fazendo um acompanhamento psicológico, nós temos que ter maturidade para entender isso, mas evitar questionar o motivo, porque nós sabemos que, como eu falei, o pastor enfrenta naturalmente as suas dificuldades e precisa também, às vezes, de fazer um acompanhamento. Prestem bastante atenção no que eu vou dizer para os irmãos agora. Durante 5 anos, eu passei dentro de uma universidade assim como o pastor também passou. O pastor, diferente de muitos pastores, tem um benefício, o nosso pastor, de que ele é pastor e também psicólogo. Então ele foi preparado para poder estar diante de uma pessoa e saber lidar com as suas mazelas que não são espirituais, com as suas dificuldades. Porém, de uma forma geral, um pastor, um pastor, de uma forma geral, e agora eu falo só sobre a nossa liderança, mas eu falo sobre as lideranças gerais do Brasil que sofrem com a depressão. Eu aprendi durante esses 5 anos que passei estudando a estar dentro de um ambiente terapêutico, onde a pessoa vai falar sobre as suas dificuldades, eu vou ouvir, acompanhar, auxiliá-la nesse processo. E quando eu saio do meu consultório e eu fecho a porta, lá ficou essas dificuldades. Eu fiz as minhas anotações e lá ficou. Agora, as lideranças que não são preparadas para lidar desta forma, para saber se esvaziar do que você ouviu, essa liderança leva as dificuldades da igreja para casa. Imagine as lideranças do Brasil que não são preparadas para poder lidar com as mazelas das pessoas e conseguir se esvaziar disso. Eu ouvi e aconselhei, acompanhei uma pessoa que tem dificuldade no casamento. De repente, uma dificuldade relacional. Eu falei com outro casal que a esposa está sofrendo abuso físico do marido. Aí eu fui aconselhar uma pessoa que perdeu um ente querido e está sofrendo muito. Então eu aconselhei uma outra pessoa que está com dificuldade financeira porque passou por uma perda do seu trabalho. E uma outra que está enfrentando uma doença muito séria, talvez terminal, enfim. Essas pessoas trazem tudo isso para mim. E o que eu faço com tudo isso? Como um profissional, eu aprendi a me esvaziar disso, saber que essas mazelas das pessoas ficam dentro de um consultório. Mas se a liderança não é preparada, ela carrega isso nas costas. E é onde essa liderança leva para dentro de casa essas dificuldades. E ela fica remoendo a dificuldade dos irmãos. Tamanha preocupação que essa liderança tem com a saúde, com a tranquilidade e com o bem dos irmãos. Isso prejudica a saúde física, mental e espiritual das lideranças. A questão é que nós olhamos tanto para os benefícios que a igreja nos traz, que as lideranças nos traz, mas nós não percebemos as dificuldades que enfrentam. Um pastor, ele pode estar em uma celebração de casamento pela manhã, à tarde ele está em culto público da família, no outro dia pela manhã ele está em um velório, e no final daquele dia ele enfrenta uma dificuldade comum cotidiana dentro do seu lar. Olha a nuance de movimentações de emoções. Uma celebração no domingo de manhã, um culto público onde ele precisa entregar de si para a igreja, no outro dia pela manhã ele precisa velar alguém, e à noite ele enfrenta uma dificuldade particular. Soma todas essas dificuldades que de alguma forma está relacionada à igreja, às suas questões financeiras, porque o pastor precisa sobreviver, uma liderança de uma igreja precisa sobreviver, então ele também tem dificuldade financeira, como nós, né? Você tem dificuldade de pagar alguma coisa, às vezes uma liderança também tem. Uma dificuldade relacional, porque o pastor se relaciona também, então tem dificuldade nos seus relacionamentos, seja com cônjuge, seja com filhos, tem dificuldade também.
também relacional. Ou seja, o pastor tem as questões do seu trabalho. No nosso caso, o pastor é integral, está aqui na nossa maior disposição. Mas um número enorme de pessoas, de lideranças na igreja brasileira tem um trabalho pastoral que ele é parcial. O que é um trabalho parcial? A pessoa precisa cuidar do seu trabalho, das obrigações do seu trabalho, e ainda se dedicar à igreja. Então soma tudo isso, soma toda essa pressão em cima de uma pessoa. Isso tende a conduzir a pessoa a viver uma dificuldade mental ou uma dificuldade até espiritual. Os irmãos estão acompanhando? A questão é que quando nós somamos todas essas dificuldades, nós temos alguém para quem a gente se abrir, como eu falei. Se a liderança não tem, ela guarda para si. Um dos maiores problemas da saúde mental e também da dificuldade espiritual é quando nós não abrimos o nosso coração e falamos algo para alguém, ou trazemos à tona isso. Às vezes, nós sabemos que quando nós falamos com Deus, Deus acalenta o nosso coração, mas é importante pessoas. Uma vez perguntaram para uma psicóloga assim, qual livro você indica para alguém que está enfrentando depressão ou dificuldade mental? E ela falou assim, essa pessoa não precisa de livros, ela precisa de amigos. Essa pessoa não precisa de livros, ela precisa de pessoas por perto. Então essa é a questão, que como eu falei, se o acompanhamento que uma liderança conduz à igreja, ele não tem com quem compartilhar, ele acaba sendo um acompanhamento solitário. E aí, irmãos, nós vemos todas essas dificuldades que a liderança enfrenta, que podemos falar sobre muitas outras, mas nós temos que pensar, já entendi que a liderança, o pastor e a liderança enfrentam muitas dificuldades, e algumas que vão além das nossas dificuldades, porque além da liderança, carrega um pouco das nossas. Então às vezes acaba sendo uma dificuldade ainda muito maior. Então o que eu posso fazer, ou seja, como a igreja pode cuidar do pastor? Primeiro ponto, o pastor naturalmente tem o papel de cuidar de si. E o pastor com certeza sabe da importância de cuidar de si, cuidar da própria saúde e saber dedicar tempo para si, para estar só, seu tempo de descanso, seu tempo de família. Eu não sei, na verdade, não acompanhei muito bem essa questão no caso do pastor, mas assim, é extremamente aconselhado que um pastor tenha um dia específico, né? Eu não sei como é aqui no caso da nossa igreja, mas assim, um dia específico que só quem faz contato, muitos pastores têm isso, só quem faz contato com o pastor é uma liderança específica que tem um número particular do pastor. É aquele dia em que o pastor não tem nenhuma responsabilidade com a igreja. Muitos pastores ocupam uma segunda-feira, por exemplo, que o pastor deixa aquele contato que é da igreja, então ele tem um contato particular onde só em extrema urgência ele será encontrado. Esse é o tempo do pastor descansar, esse é o tempo do pastor se desligar da igreja, esse é o tempo do pastor focar totalmente na família. Porque, como eu disse, o pastor nunca se desliga. Então é importante que o pastor tenha o seu tempo para poder se desligar. Nos finais de semana, às vezes nós nos desligamos do nosso trabalho. Que seja só no domingo, que seja sábado, domingo ou feriado, você se desliga do seu trabalho. E quando você chega em casa, você não quer mais falar do seu trabalho, você se desliga, desconecta do seu trabalho, de algo que tira algo de você, que tira do seu esforço. Você descansa, você deita no sofá e relaxa. Se não faz, é importante que nós façamos isso. Nós precisamos descansar, daí usufruir do nosso tempo de descanso. E então é importante que o pastor tenha esse tempo. Agora, é importante que a igreja, que nós reconheçamos que o pastor tenha esse tempo de descanso. E se o pastor tem um momento que é do pastor, que é da família, a igreja precisa reconhecer que esse tempo é do pastor, que é da família. Assim como quando o pastor viaja a descanso, a igreja precisa respeitar que esse momento é um momento de descanso, é o momento do pastor retomar suas forças físicas ou espirituais. É o tempo do pastor repor as suas energias, com tempo em família, com tempo em privacidade,
acompanhando com uma terapia, ou com seus hobbies, seja fazendo curso, seja uma caminhada, seja assistindo bons filmes e séries, seja lendo um bom livro, enfim, descansando. É importante que nós possamos respeitar esses momentos. Hoje nós estamos no dia do pastor, e geralmente nos dias do pastor, não só aqui, mas na maioria das igrejas, nós falamos sobre os benefícios de ser pastor, né? Nós falamos, pastor, você é uma bênção nas nossas vidas, o Senhor é contigo, o Senhor te abençoa, você tem a vida espiritual abençoada pelo Senhor para que nos conduza, o Senhor traz o conhecimento da palavra até você para que possa nos conduzir, e nós cantamos hinos ao pastor, e nós falamos mensagens bonitas, jograis ao pastor, como foi feito isso aqui. E isso é importante, irmãos, para que possamos fortalecer a energia do nosso pastor. Mas o que nós estamos fazendo hoje aqui é diferente. Nós estamos cuidando do nosso pastor, aprendendo a cuidar da nossa liderança. Porque de que adianta nós chegarmos no dia do pastor e a gente cantar hinos, falar sobre a importância da nossa liderança, mas de repente a gente não acompanhar no dia a dia, orar pelo nosso pastor, pela nossa liderança, para que possa estar forte aqui. Eu tenho certeza que durante esses 30 anos, pastor, aqui, e de pastorado, desde 86, dá 35 anos, eu sou de 86, dá 35 anos. Irmãos, 35 anos em dedicação à igreja. Nós estamos falando do pastor, que é o nosso pastor, mas pense em todos os pastores, quer abranger o cuidado com a liderança do Brasil, liderança pastoral, mas principalmente a nossa aqui. São 35 anos de dedicação, são 35 anos se dedicando aos irmãos. Então, a nossa liderança não está aqui só para cuidar, mas para ser cuidada. Eu poderia ler, até que eu coloquei aqui, mas para a gente não se estender, isso é tema de uma palestra, não de uma ministração, mas eu quis trazer uma ministração por conta do dia, diversos textos que o apóstolo Paulo, que os discípulos falam sobre a importância do cuidado com o pastor. O pastor está para a igreja como a igreja está para o pastor. O pastor está para cuidar da igreja como a igreja está para cuidar do seu pastor e da sua liderança. Nós sabemos que nós estamos sendo cuidados pelo nosso pastor, estamos sendo supridos espiritualmente pelas nossas mensagens, preocupação. Eu duvido o irmão que passou durante algum tempo sem frequentar a igreja que não recebeu uma mensagem do pastor, às vezes uma visita do pastor, ou o pastor da liderança dando uma boa recepção. Isso é preocupação. Eu, que às vezes me vejo ausente da igreja por conta do meu trabalho no final de semana, já recebi mensagens do pastor, já recebi o pastor falando para mim para fazer uma visita, um acompanhamento, para ver como é que eu estou, ciente de que eu estou ausente pelo trabalho. Imagina os irmãos às vezes que estão por um momento que estão numa fraqueza, uma frieza espiritual, né? Então acaba recebendo essa dificuldade. E aí, irmãos, quando nós falamos sobre pastor, eu queria abrir um parêntese agora para falar não só sobre a dificuldade do pastor, porque quando nós falamos de pastor, nós esquecemos que todo pastor tem uma família, e os irmãos não entendem, os irmãos não têm a dimensão de como sofre uma família de pastor, porque a gente acaba cobrando da família do pastor uma perfeição. Mas é filha de pastor, como pode fazer isso? Mas é filho de pastor, então por que pode? Por que está agindo assim? Por que está fazendo dessa forma? Irmãos, filhos de pastor são seres humanos como qualquer outro. Sabe de uma coisa? Se o filho de pastor, e agora eu estou falando de forma abrangente, mas a Stephanie está aqui, e a Annelise e a Ju não estão aqui, e eu não falo como eu falei para os irmãos, eu falo de forma abrangente, mas não é para favorecer ninguém, mas para abrir a nossa mente em detrimento aos nossos cuidados que temos que ter com a nossa liderança. Se eu desse o microfone para qualquer uma delas e falasse assim, se eu pudesse escolher, você escolheria ser filha de pastor ou não? Pelo carinho que com certeza tem pelo pastor e pela liderança, iriam aceitar o que Deus propôs para a vida da família. Mas na maioria das vezes, quando é perguntado, fala que não. Porque a cobrança que acontece, que é vindo sobre um filho de pastor, é muito maior do que qualquer outra questão. Só que o que nos faz diferentes, sendo filho de pastor ou de um líder que seja, qual é a diferença? Ser humano como qualquer outro. Se nós formos falar sobre a esposa de pastor, aqui nós tratamos como uma Elza, enfim,
mas algumas igrejas tratam até como pastora, né? Nós olhamos para a liderança pastoral como o pastor, mas esquecemos que o ministério não é só do pastor, o ministério é do casal. Alguns usam pastor e pastora porque mesmo que a pastora, às vezes a esposa do pastor, ela não tem esse acompanhamento igual que tem o do pastor, né? E a Bíblia não traz tanta base para essa questão pastoral feminina, mas preocupação, cuidado com a igreja, acompanhamento dos irmãos, disponibilidade para os irmãos, não é diferente da liderança feminina da parte da liderança como esposa do pastor. E se tem alguém que é extremamente cobrado, é a esposa de pastor também, que sofre, que tem de mulheres, esposas de pastor que enfrentam depressão, e a conta dessa depressão recai sobre a pressão sobre a igreja. Se a esposa do pastor se veste muito bem, fala, nossa, é vaidosa essa esposa de pastor, né? Que vaidosa. Se a esposa de pastor não se preocupa tanto com a vestimenta, fala, nossa, que descuidada, não é? Se a esposa de pastor participa constantemente de todas as atividades, a igreja fala, nossa, quer participar de tudo, quer pôr a mão em tudo, quer só ela fazer as atividades. Porém, se a esposa do pastor se mantém no seu local e participa de forma bem neutra, falando, pastor não faz nada, não ajuda em nada. Os irmãos estão entendendo? Eu estou usando um simples exemplo, eu poderia dar muitos outros exemplos, mas os nossos olhares, as nossas lideranças, o nosso olhar já está um olhar de cobrança, acreditando que são mais irmãos, nós somos iguais diante do Senhor. Agora, que o peso sobrecai muito mais sobre a liderança, sim, porque Deus escolheu a liderança para conduzir a igreja. Deus não escolheu você para conduzir a igreja. Deus escolheu você a princípio para ser parte desse corpo e participar de uma liderança, enfim, mas para conduzir espiritualmente a igreja, Deus escolheu a liderança, e é sobre ela que recai a preocupação, a pressão, e é sobre essa liderança que virá a maior cobrança sobre os irmãos.